O meu entrevistado de hoje será Fábio Franco, que é gerente geral Brasil da Taranis. E o tema da nossa entrevista será monitoramento digital de alta precisão no agro. Fábio, prazer ter você aqui comigo. Prazer é nosso, Divino. Estou muito contente com o convite. Em nome da Taranis do Brasil, da Taranis Corporativa, é um prazer imenso estar participando do Agro e Prosa, um programa que tem feito a diferença na comunicação em relação ao agro brasileiro, que está em voga, tão forte nos dias de hoje. Muito obrigado, Fábio. O prazer é meu de ter você aqui também para falar de um assunto tão bacana. A gente tem falado muito de digitalização no agro. Vira e mexe, eu tenho alguém aqui trazendo a digitalização sempre por um ângulo diferente e tal, mas enfim, isso está tomando conta. Eu estive na AgriShow em Ribeirão Preto e talvez essa tenha sido, Fábio, a palavra que eu mais tenha ouvido em todas as entrevistas que eu fiz, em todas as palestras que eu estive, que foi digitalização. E isso é algo que o produtor não para de ouvir a todo momento. Mas antes da gente falar exatamente da digitalização, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história e conhecer também a história da Taranis. Poxa, obrigado, Divino. Me chamo Fábio Franco Barbosa. No mercado brasileiro, as pessoas, colegas me conhecem como Fábio Franco. Eu sou natural de Campinas, aqui em São Paulo, formado pela UFSCar, Federal de São Carlos, em agronomia, e estou completando agora 24 anos de mercado agro no Brasil, como engenheiro agrônomo, né? Iniciei a minha carreira no setor público aqui, na CAT, na Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, aqui na Secretaria de Agricultura. Depois eu tive uma passagem por empresas americanas, a Cargill, sementes de milho, que foi adquirida depois pela Monsanto. Fiz uma carreira de 17 anos nessa grande empresa, trabalhando com agroquímicos, sementes, biotecnologia, e tive uma passagem por uma startup israelense nos anos 2017, no mercado de óleos vegetais, de mamona. Trabalhei também numa empresa familiar de produção de sementes de soja. E estou agora na Taranis há 1 ano e meio. Assumi o desafio de acelerar os negócios e o crescimento da Taranis aqui no Brasil, que já está no Brasil desde 2017, mas operando fortemente desde 2020. Então, essa é um pouco da minha história no agro brasileiro. Vocês operam em quantos mercados? Olha, interessante, a Taranis de 2016, 17, ela vem crescendo muito no mercado americano, né? Os Estados Unidos, o maior mercado agrícola hoje do mundo, um mercado muito aquecido, muito desenvolvido, principalmente em relação à adoção de ferramentas digitais, fortemente lá em soja, milho e algodão. O outro grande mercado, o segundo maior mercado, é o mercado brasileiro. No Brasil, para esse momento, os próximos 3 anos, um grande foco na cultura de cana-de-açúcar. E no mercado de grãos, através do sistema de distribuição, nós estamos em 3 países da América do Sul, aqui também estamos no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, com parceiros, consultorias, e também no leste europeu e na Austrália. Então, a Taranis ela vem expandindo ao redor desses polos, Estados Unidos, Brasil, América do Sul e leste europeu. Nos últimos 3 anos, ela vem mais do que dobrando ano a ano o seu tamanho nesses mercados. Fábio, vocês fizeram uma captação de 40 milhões de dólares para investimento em tecnologias, para tornar o mercado de carbono uma realidade para os produtores. De que forma vocês pretendem fazer essa transformação? Essa talvez a rodada de investimentos mais importante, uma das mais importantes na história da Taranis. A Taranis já está na rodada D de investimentos, ou seja, a quarta rodada de investimentos, somando agora mais de 100 milhões de dólares de investimentos nos últimos 5 anos. E essa última rodada ela vem com um approach muito importante em relação ao mercado de créditos de carbono, ou seja, a possibilidade da Taranis investir diretamente, direcionar parte desses recursos
para o mercado de créditos de carbonos e aceleração das ferramentas digitais, as quais ela já vem crescendo no mundo, porque você sabe que o mundo digital, inteligência artificial, a gente tem que estar 10, 15 anos à frente do que a gente entrega hoje. Então, esses estudos, a área de produto, desenvolvimento de produto, necessitam de aporte financeiro para poder suportar as pesquisas. Referente à última rodada, nós estivemos em Israel, agora no mês de maio, eu e o Lucas, o nosso diretor de marketing, para reunião com o board e conhecer o grupo investidor principal dessa última rodada, que é um grupo, um fundo de investimento de bancos da Europa, que tem um foco muito direcionado em digitalização, no mercado de crédito de carbonos e também no mercado de satélites global. Já é um grupo que já investe nesses segmentos. A Taranis pretende, de uma forma definitiva e global, criar uma metodologia através das suas ferramentas digitais, satélites e imagens submilimétricas, uma metodologia de certificação global, porque hoje o mercado de crédito de carbono ele é muito falado, já existem negociações de crédito de carbono pelo planeta, mas não existe uma metodologia global que possa ser usada por bancos, por agricultores, por universidades, por empresas que não são do agro, mas que precisarão se adequar à agenda global de equilíbrio de crédito de carbono, e principalmente no agronegócio, que é o foco da Taranis no mundo, validar como medir esse crédito de carbonos, por exemplo, o mercado brasileiro, onde se faz plantio direto, onde não se faz plantio direto, onde se faz extração de madeira legal, ao mercado agropecuário de pastagem extensiva, de confinamentos, mercado de grãos, mercado de pluma. Então, criar uma metodologia que seja utilizável por todo o globo, lógico, fidedigna, não empírica, e que possa acreditar realmente, valorar esses créditos de carbono de uma maneira universal. Fábio, qual que é a grande dificuldade de se criar essa metodologia? Porque vira e mexe se fala no assunto, eu já entrevistei aqui pessoas que falaram sobre o mercado de carbono e tal, mas parece que essa tal dessa metodologia está difícil de sair do papel. É verdade, você está coberto de razão. São vários fatores, eu vou citar alguns, até porque esse negócio é tão novo que a cada dia nós temos nos capacitado em entendê-lo melhor para poder proporcionar uma ferramenta prática, né? Dentro da Taranis, hoje lá em Israel, nosso time de produto, nós temos engenheiros, temos astronautas, temos pilotos, temos engenheiros mecatrônicos, temos agrônomos, porque tem que ser um time multifuncional. Você imagina de vir no Brasil, você conhece bem o Brasil, você sabe, por exemplo, a diferença que nós temos uma fazenda no Rio Grande do Sul, lá em Uruguaiana, é diferente da Serra Gaúcha, que é diferente aqui do Planalto Paulista, que é diferente da planície do Mato Grosso do Sul, que por consequência é diferente da planície do Mato Grosso, ou seja, a diferença de solo, temperatura, umidade, tudo isso influencia quando você coloca, por exemplo, se for pastagem, é uma gramínea, se for lavoura de soja, é uma leguminosa, se for milho, extrai mais ou menos carbono. Então, a diversidade do ambiente, seja solo, clima, hemisfério norte e sul, aí já começa a ter uma complexidade absurda, ou seja, quanto maior a diversidade, maior derivativos de análises têm que ser feitas. Então, se vamos pensar só no Brasil, nosso país tem uma dimensão continental. Como criar um modelo matemático que cubra todas as possibilidades climáticas de temperatura e chuva, por exemplo, e adicionar isso aos tipos de solo e adicionar isso a todos os tipos de cobertura que esse solo pode ter. Isso, e juntar tudo isso com a linha do tempo
e proporcionar um cálculo que consiga nos aproximar da realidade, convencer toda a comunidade científica que esse cálculo é o mais fidedigno possível e depois juntar isso dentro de uma plataforma de valoração. Por isso que é tão complexo. Mas, ao mesmo tempo, por que que se fala tanto? Porque nós sabemos que o globo, às vezes, já está nos mostrando um desequilíbrio, né? Nós temos visto tragédias climatográficas aí ocorrendo, não esperadas, e isso nos conota uma emissão de carbono muito grande. E o Brasil, dentro desse contexto, é um país hoje que alimenta 1 bilhão de pessoas. É um país muito importante. O agro brasileiro é muito importante. Estar numa empresa hoje que trabalha com inteligência artificial, com as ferramentas que tem hoje, proporcionando grandes oportunidades de gestão através do mundo digital, e que essa empresa se propõe a criar algo fidedigno para a valoração do crédito carbono, para mim é uma grande vantagem, não só competitiva, mas acho que uma grande contribuição para o agro brasileiro e para o agro global. Fábio, vocês pretendem entregar inteligência de colheita para o agronegócio global e, em particular, o Brasil. Como que será essa entrega e o que é que vocês chamam de inteligência de colheita? Olha, é muito legal porque o que que a gente faz, né? Quando a gente fala de monitoramento digital de alta precisão, a Taranis, ela consegue, através do Smart Scout, que é o nosso produto de combinação. Então, a Taranis, ela tem ferramentas de imagens, hoje, do solo de uma fazenda, advindas da maior constelação de satélites que tem alta frequência, ou seja, todos os dias nós possibilitamos recapturar imagens de qualquer lugar do globo e alta resolução através dessa constelação de satélites. E, além disso, isso teria aí uma definição, em termos práticos, de 3 metros por pixel, para quem entende aí de imagens digitais. Porém, a Taranis tem um hardware e um software específico, que através de amostras feitas por fotos, que são tiradas de drones ou de aviões, e essas amostras, combinadas com as imagens de satélites, entregam um serviço chamado Taranis Smart Scout, que vai proporcionar o acompanhamento de todo o ciclo de qualquer cultura, soja, milho, cana, em qualquer momento que seja necessário providenciar uma imagem de satélite ou proporcionar uma amostragem a campo de uma forma fidedigna e não empírica. Por que que eu falo isso? Quando você tem um robô, uma máquina, tirando uma amostra sempre da mesma forma, com o mesmo tamanho de todos os hectares, fazendo uma seleção, uma identificação com a ajuda da inteligência artificial, você elimina a possibilidade de fraude, a possibilidade de perda de dados, você suporta um banco de dados contínuo para esses clientes e você consegue dar fidedignidade, ou seja, aquele dado representa 100% dos hectares do meu canavial, da minha cultura de soja. E isso, quando você está medindo quanto de mato tem nessa lavoura, quanto de ataques de insetos, quais são as doenças que essa lavoura vem apresentando. E isso vai dar uma previsibilidade maior de colheita também para soja, para cana, ou seja, a gestão digital do agronegócio, ela está se tornando cada vez mais profissional e de uma forma que seja cada vez mais fidedigna ao dado e à realidade. Você falou das fotografias, das imagens. Com que frequência mesmo são tiradas essas fotos? Olha, a constelação de satélites que a Taranis trabalha, ela tira imagens todos os dias. É óbvio, uma semana como essa, hoje aqui no estado de São Paulo, o céu está prata, ele está completamente nublado. Com certeza, aqui em Campinas hoje, pode ser que não tenha imagens aqui, mas de repente, em Vinhedo, a 50 quilômetros daqui, teve uma brecha de nuvens e vai ter imagens de Vinhedo. O que ocorre é que outros tipos de satélites proporcionam imagens a cada 10 dias.
a cada 15 dias. Então, você imagina que o dia desse satélite tirar a imagem é hoje, e é daqui 10 dias, e tem outra frente para a semana que vem, frente fria, e cai depois no mesmo dia da frente fria, vai ter imagem daqui 30 dias. Como a gente tem imagens diárias, ou seja, nós temos a possibilidade de ofertar imagens diárias, exceto em condições onde a nuvem realmente não permite, mas às vezes, por exemplo, usinas de cana-de-açúcar, grandes usinas, elas têm usinas em São Paulo, em Goiás, no sul de Minas, elas têm no Mato Grosso do Sul. Às vezes elas precisam da imagem em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Hoje está sol no Mato Grosso do Sul e está chuvoso em São Paulo. Então eu vou ter imagens de lá e amanhã eu vou ter daqui. Então essa possibilidade é quase que diária, porque essa constelação ela é a mais poderosa hoje no globo. Bom, com tudo isso que essa ferramenta é Taranis Smart Scout, é isso? Isso, Smart Scout. Com tudo isso que ela oferece, quais são as decisões mesmo que o produtor pode tomar a partir desses dados que a Taranis Smart Scout oferece? Olha, Divino, veja bem, a Taranis ela não tem a proposição de substituir a figura do ser humano, do técnico agrícola, do agrônomo, do analista de dados. Pelo contrário. Agora imagine, se hoje eu estou falando com você por aqui, por essa ferramenta de streaming, e há 10 anos atrás nós estaríamos falando por uma linha de escada, ninguém estaria me vendo, nem te vendo, nem notando as nossas reações. Hoje o seu programa tem 3, 4 plataformas, mas ainda precisa do Divino fazer essa interface com o Fábio. Não existe nenhum computador falando por nós, trazendo a nossa experiência, trazendo o nosso feeling e trazendo principalmente o nosso conhecimento tácito adquirido nesses últimos anos. Então, a primeira proposta da Taranis é se apresentar como uma ferramenta de serviço que auxilia na tomada de decisão. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Hoje, as grandes indústrias do setor sucroenergético, as usinas de açúcar, elas têm 100, 200, 300 mil hectares de cana. Como que você monitora o canavial a um nível de precisão de 0,5 milímetro para identificar uma corda de viola, um capim colonião, uma grama seda, 300 mil hectares? É impossível. O que se faz é alguma amostragem a campo de 10 hectares e se deriva para 100. Supõe que naqueles 10 hectares representam 100 hectares, representam 200 hectares, representam 300 mil hectares. O que a Taranis faz? De 1 a 2 amostras por hectare, de 100% dos 300 mil hectares. Mas vai a campo? Não. Computadores, câmeras superpoderosas, em aviões tripulados que nós fazemos até 4, 5 mil hectares por dia, se preciso for, por cliente. E em até 72 horas, nós daremos, por exemplo, para uma usina, um relatório completo de todas as plantas daninhas encontradas naquele momento, em 100% dos hectares, de 1 a 2 imagens por hectare e mais. A inteligência artificial, nós temos mais de 50 milhões de imagens nos nossos computadores, vai identificar por espécie, vai dar qual é a cobertura de planta daninha por espécie. E aí, vem a resposta à sua pergunta. Que decisão eu vou tomar? Imagine você, Divino, é o diretor de controle de plantas daninhas desses 300 mil hectares. Qual herbicida você vai comprar? Qual a dosagem você vai recomendar? Nós estamos falando de milhões e milhões de dólares que podem ser gastos a mais ou a menos, depende da base da tomada de decisão. Qual é essa base? É a Taranis, é o relatório. Eu costumo dizer que a Taranis é o hemograma do mato da usina. A Taranis não só também agora, nós fazemos plantas daninhas, nós fazemos presença de insetos e nós estamos partindo agora para apresentar relatórios de doenças também foliares. Então, o que a Taranis faz, o Taranis Smart Scout faz ele apresenta de uma forma
muito visual na sua plataforma ou através de relatórios em Excel, para o tomador de decisão, um relatório completo, fidedigno da situação da lavoura naquele momento. Isso é incomparável, essa escalabilidade, a metodologia é patenteada e a precisão é de mais de 99%. Nós não fazemos só folha larga, folha estreita. Nós pegamos tudo que é folha larga e classificamos por espécies. Então, essa é a nossa proposta. E nós já temos operado no Brasil e no mundo dessa forma. Oh, você citou milho, citou soja, mas você tem citado com muita frequência cana. A cana é a principal cultura, foco da empresa? Boa pergunta. Hoje, Estados Unidos é milho e soja através dos canais de distribuição. Por quê? Porque nos Estados Unidos a distribuição já vem de serviços. O mercado brasileiro de grãos, soja, milho e algodão, que é muito grande e é o maior mercado, tanto em tamanho quanto em valoração, ele é atendido por distribuidores e cooperativas que vendem produtos, vendem fungicidas, herbicidas, sementes, maquinário, mas eles estão se adaptando para vender serviços. Existem já vários grupos em contato conosco. Nós já temos clientes de distribuição no mercado brasileiro, mas o mercado sucroenergético de cana-de-açúcar, ele já está mais adiantado na usabilidade de drones, de vantes, que são equipamentos não tripulados de asa dura, e já vem, por causa do departamento de geotecnologia, que todas as usinas têm, mais avançados na usabilidade de ferramentas digitais. E esse é um mercado mais afoito, e que é um mercado que não é atendido muito por distribuição, eles são mais compradores diretos. E por estarem avançados, identificamos nós aqui que a necessidade das usinas estava muito relacionada com o nosso melhor produto, por isso que eu citei tanto plantas daninhas. Então, o foco no Brasil nos próximos 3 anos, vamos dizer que é 70%, 30%. 70% em cana, 30% grãos através da distribuição. Mas sim, atuamos nas principais culturas, temos tido um foco em cana-de-açúcar porque o mercado está mais desejoso, está mais apto à adoção das ferramentas digitais. Mas até nesse mercado há desafios, viu, Divino? Você citou o exemplo aí do mercado americano. Entre o mercado brasileiro, mercado agro, e o mercado americano, existem mais similaridades ou mais diferenças? Quando a gente pensar em grãos, soja, milho e algodão, existem bastante similaridades, porque são commodities, a forma pela qual são produzidas são similares. O mercado brasileiro tem uma vantagem climatologicamente, por exemplo, nós temos a opção de ter safra safrinha, ou seja, milho, safrinha, pós-soja, coisa que o mercado americano não permite. Uma vez ele decidiu plantar soja, ou ele vai plantar soja, ou ele vai plantar milho, ele não consegue fazer safras subsequentes. Em termos de tamanho e valoração, eu digo que quando a gente soma soja, milho e algodão no Brasil, nós já temos praticamente, e cana, o mercado do mesmo tamanho que o americano. Tanto o que diferencia muito é que o mercado consumidor americano é muito grande. Por isso que a economia acaba se fortalecendo, que muito é consumido ali verticalmente dentro do próprio mercado, mesmo os Estados Unidos serem um grande exportador também. Agora, o mercado brasileiro vem se aquecendo, vem crescendo, mas principalmente porque vem conseguindo exportar muitos grãos. Agora, em termos de digital, pensando em ferramentas digitais, o mercado americano, eu diria que está de 10 a 15 anos adiante do mercado brasileiro. Mas eu digo que não pela usabilidade, mas pelo comportamento do consumidor. É muito comum, o agricultor americano, ele tem uma boa plantadeira, ele tem até uma boa colheitadeira, mas ele não investe muito em spray, em aplicação de produtos herbicidas, fungicidas, adjuvantes e foliares. Geralmente, quem faz isso para o agricultor americano é o distribuidor.
Então, por isso que eu digo que ele vende um serviço. A diferença de uma revenda do norte do Paraná e de uma revenda em Illinois. A revenda do norte do Paraná vende o produto, vai lá e entrega o fungicida, entrega o inseticida, e o agricultor tem o seu autopropelido, ele tem, ou às vezes no Mato Grosso faz via avião, aplicação aérea, e o agricultor brasileiro tem muita máquina. Por incrível que pareça, ele é capitalizado hoje. O agricultor americano, ele nem se preocupa, ele compra um serviço, ele compra um pacote de fungicida aplicado. Eu cheguei a fazer visitas em 2016, 2017, nos Estados Unidos com grupos de agricultores brasileiros. Ah, mas o senhor está aplicando lá hoje? Eu falei, não sei, deixa eu ver aqui que o meu celular que está aplicando. Ah, eles vieram aplicar hoje fungicida aqui na minha soja. Então, isso é mais comum culturalmente, você entende, Divino? Aí você fala, poxa, Fábio, mas isso vai acontecer no Brasil? Vai acontecer. A partir do momento que você implementar a venda de serviço, ela se tornar confiável, quem está vendendo, entregar o que vendeu, e quem comprou, recebeu o que comprou, isso vai se tornar possível, né? Agora, olhando numa bolinha de cristal, você acha que isso acontece no curto, médio ou longo prazo? Essa eu acho que mudança. acontece no médio prazo, porque hoje em cana já é realidade, e a depender da ferramenta digital, o Brasil está hoje pau a pau com os Estados Unidos em termos, você tem hoje, por exemplo, empresas que têm aí ferramentas digitais para operações logísticas. Fantástico, Divino. Está crescendo, está operando, está fazendo de uma forma que ninguém quer fazer por conta própria. Eu prefiro contratar esse serviço porque tem gente especializada que faz melhor do que eu. Você imagina hoje, eu tenho conversado com várias revendas que estão pensando em montar um time de digital para abrir um banco de dados, para criar uma nuvem, para contratar analista. Eu falo, gente, quanto vocês vão gastar com isso? A Taran já faz. Você não precisa nem comprar nuvem, espaço em nuvem. Utiliza a nossa plataforma, gente. Já tem gente que já fez isso, que já vem 6 anos trabalhando para construir isso. Eu acho que é médio prazo para a gente tomar aí proporções de 50% do mercado usando, 60%, mas em alguns casos, por exemplo, em cana já é realidade. A gente opera hoje em 3 das 5 maiores usinas de cana do Brasil, e estamos renovando o dobro dos contratos atuais, porque começou a usar, começou a dar certo, não quer parar mais, quer extrair cada vez mais informação. Anualmente, vocês monitoram quantos hectares no Brasil? Nós estamos monitorando, nesse exato momento, mais de 300 mil hectares de cana no Brasil. A expectativa é a gente ultrapassar os 600 mil até março, que é um ano fiscal da Taranis, termina em março, podendo chegar até uns 800. O ano que vem a gente passa de 1 milhão de hectares e vai embora, porque o que acontece, Divino? Muitos clientes fazem uma prova de conceito. Eu vou fazer 10 mil hectares, uma usina faz 20 mil hectares. Mas depois, quando ela adota praticamente para a área total. É o que a gente está numa semana de um fechamento de um cliente muito grande que fez 15 mil hectares e que vai adquirir 180 mil hectares, ou seja, vai fazer 100% da usina um monitoramento com a Taranis. Qual que é a capilaridade de vocês no Brasil? Como é que vocês atuam? Como é que vocês são encontrados? Muito bom. Olha, essa é uma pergunta importante porque ela faz parte da estratégia a qual eu cheguei na empresa, né? Nós atuamos hoje no mercado de cana de forma direta. Nós temos um time ao campo que vem atendendo São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, basicamente Triângulo Mineiro, Goiás e MT. Nós temos parcerias com algumas empresas, grandes empresas. Nós fechamos há 2 semanas um contrato global com a Corteva para alguns estudos, temos parceria com a Bayer, com a BASF, com a FMC. Então, nós temos uma capilaridade muito forte no setor de cana e estamos agora em expansão no mercado de distribuição, conversando com esses grandes grupos e temos também mercados regionais, por exemplo, temos um parceiro aqui no sul de Minas, temos agora um outro parceiro no oeste paulista. Nós estamos sediados aqui em Campinas, né?
A Tarana está com um escritório aqui no Brasil, sediado aqui em Campinas, onde nós temos o nosso time, parte do time comercial, time de sucesso do cliente, time de marketing e o time de operações, porque como nós prestamos um serviço, nós temos também parceiros que nos ajudam a capturar essas imagens a campo, que são empresas de aeronaves e empresas de drones. Fábio, cada vez que eu converso com alguém aqui que vem falar de digitalização, eu me espanto cada vez mais e, cara, eu fico cada vez mais feliz com o agro brasileiro, as transformações, o que está acontecendo, né? E tentando imaginar onde é que a gente vai chegar. Gostei do papo contigo, foi show de bola, muito obrigado e vamos voltar mais vezes aqui para a gente trocar mais ideias aqui, eu quero aprender mais com você. Muito obrigado. Divino, nós é que agradecemos, eu desejo todo sucesso para você aí nos seus canais, no AgriProsa, nós ficamos bastante honrados com o convite, nós estamos numa trajetória muito importante, eu queria ressaltar que o agronegócio brasileiro é um motivo de todo orgulho para todos nós alimentamos o Brasil e o mundo, e nós temos muito orgulho de fazer parte dessa transformação digital que vem para somar no mercado brasileiro, vem para dar mais uma ferramenta, cada vez mais confiança através dos dados. Acho que você entendeu perfeitamente, não basta eu ter imagens, que decisões eu tomarei administrativamente, comercialmente, através da análise dos dados que a Taranis proporciona. Essa é a nossa proposta e muito obrigado, um prazer e até a próxima. Meu amigo, abraço. Gente, papo de alto nível, com o Fábio Franco, gerente-geral Brasil da Taranis Brasil. E nós falamos a respeito de monitoramento digital de alta precisão no agro. Gostou do vídeo? Gostou do tema? Gostou do bate-papo? Deixa um like, deixa um comentário, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para as pessoas que você acha que esse vídeo vai fazer a diferença, tá bom? E se inscreva nesse canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.